Glória a Deus. Eu ia deixar pendurado aqui. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui. Precisa pegar ainda? Amém? Precisa pregar para vocês ainda? Espírito Santo tem liberdade nesse lugar. É muito bom quando o Espírito Santo tem liberdade, sabe? O Espírito Santo, ele não é grosseiro com você. O Espírito Santo, ele deixa você optar de adorar com ele ou não. Você tem a opção de andar com ele ou não, de seguir a orientação dele ou não, porque ele habita dentro de você. O Espírito Santo, ele está sempre nos puxando mais para próximo de Deus. Eu quero te cumprimentar com uma boa noite. Já cheguei falando, né? Paz do Senhor, boa noite. É muito bom estar com vocês. Mais um dia o Senhor fez para que a gente possa adorá-lo, senti-lo, entender aquilo que ele tem para nós. E eu estava ouvindo a pregação do Dodô, estava até conversando com ele. Fala sobre nós não apagarmos o Espírito Santo. E todos os dias eu tenho conversado com o Senhor. Ele fala: Senhor, não deixe essa chama que o Senhor colocou em mim se apagar. Não deixe essa chama que o Senhor acendeu em meio à pandemia. Tem muita gente se perdendo, tem muita gente indo embora, tem muita gente longe da tua presença. Mas a tua chama está dentro de mim, o teu Espírito está dentro de mim, aceso, e ele queima todos os dias. E eu quero que você entenda isso, querido. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus, para que ele haja dentro de você e para que ele conduza você. Aleluia, você crê nisso? Amém? Eu quero falar sobre quem é o maior no reino dos céus. Eu estava ouvindo o que o doutor estava falando e o Espírito veio, foi algo rápido. Ele falava, me perguntava, na verdade, né? Está aprendendo a fazer boas perguntas e eu estou começando a perguntar ao Espírito o que ele quer mais vezes. E o Espírito falava comigo: as pessoas que estão ali naquele lugar precisam entender quem é o maior no reino dos céus e o que significa isso. Não sei se você já ouviu essa palavra, mas eu quero te convidar a você abrir comigo Mateus capítulo 18. Nós vamos ler do 1 ao 5. Conforme você for abrindo, se coloca de pé, por favor. Mateus 18, do 1 ao 5. Aleluia, glória a Deus. Eu quero pedir para você que, eu sei que já tem muita gente que já está entendendo o que está acontecendo aqui. Mas eu entendo que ainda tem pessoas que ainda não entenderam o que está acontecendo aqui. Eu quero pedir que o Espírito Santo, nesse momento, ele comece a entrar no seu coração, que ele tome a sua mente e que ele renove a sua mente para entender o que você está fazendo aqui, o que está acontecendo nesse lugar, e que você saia daqui cheio da presença dele. Aleluia. Mateus 18, do 1 ao 5 diz assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e nem vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Toma o teu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Para que você possa entender esse texto, você precisa, junto comigo, fazer essa pergunta que eu fiz: o que é o reino dos céus? Se você for ver, aqui em Mateus é muito dita essa palavra, reino dos céus. Mas se você for olhar para o Evangelho de Lucas, para o Evangelho de Marcos, você vai ver que lá está falando do reino de Deus. Mas é basicamente a mesma coisa, é a mesma coisa. Só está citando de formas diferentes. Cada evangelho está citando de forma diferente. E eu comecei a perguntar ao Senhor, o Senhor me lembrava, Romanos capítulo 14, versículo 17, se você quiser anotar, você pode anotar. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então essas três coisas, querido, você precisa entender isso de verdade. Por quê? Porque o reino de Deus ele é formado de justiça, ele é formado de alegria e ele é formado de paz. Essas três coisas regem o reino de Deus.
E é este reino que o Senhor falou. As pessoas estavam procurando e perguntando. E o Senhor falou, olha, não acredite nessas pessoas, porque elas dizem que o reino de Deus está ali, está lá, mas não. O reino de Deus está dentro de vós. O Senhor, Ele colocou o reino dele em nós. Eu não sei se você consegue entender isso, mas embora a palavra esteja apontando para o reino, Ele também coloca o reino que está lá dentro de nós. Você está entendendo isso? Dentro de você tem algo que quer sair. É o reino de Deus. O reino de Deus. A única forma da tua família entender o que está acontecendo com você é quando você começar a transbordar para ela o que está dentro de você. Quando você começar a gerar para ela que o reino já chegou, que o reino está aqui, e que você está anunciando o reino aonde você está, aquela pessoa vai ser alcançada. Por quê? Porque você está anunciando o reino de Deus. João Batista anunciava. Ele pregava arrependimento de pecados e ele declarava, olha, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. Se arrependa, creia. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que enquanto a gente não entender o sentido do reino, nós vamos ficar vivendo nas coisas materiais. A gente vive buscando coisas materiais. Eu não estou dizendo que isso é ruim, porque quando Deus me dá, é espiritual, Ele transforma no material e acaba sendo material para nós. Mas eu entendo que tudo que Deus me dá é espiritual, porque Deus é espírito. E Ele nos abençoa no mundo espiritual e transforma aqui no mundo físico para nós. Então tudo começa no reino, tudo começa nos céus, tudo começa em Deus para nós. Então entenda isso nessa noite, querido, por favor. E eu vou te falar aqui algumas coisas que o Senhor falou comigo e que a gente precisa entender em relação ao reino de Deus. Como eu falei aqui, Mateus ele vem falando sobre essa expressão reino dos céus. E Marcos e Lucas também vem falando, só que lá eles já falam como reino de Deus. Uma coisa muito importante que eu quero que você entenda aqui é que o Senhor, ele bate nessa tecla chamada reino. Por quê? Porque Ele queria que todos entendessem e fizessem parte do reino. Ele não queria, olha, eu quero que você entenda, o Senhor não veio aqui para poder pregar religião para ninguém. E sabe uma coisa que tem me decepcionado muito é que as pessoas, elas se encontram com Jesus e conforme elas vão entendendo mais da Bíblia, vão ficando mais eloquentes, vão ficando mais estudiosos, sabe? Elas começam a abandonar Jesus e elas se entregam para a religião. E aí não tem espaço para Jesus. Eu quero que você entenda que você precisa largar a religiosidade. Eu quero que você entenda, você que está em casa, eu quero que você entenda isso. Largue a religiosidade. Entenda o que é reino. Você não foi feito nem criado para ser um religioso. Você foi feito e criado para ser um adorador, para ser um portador do reino, um embaixador, uma embaixatriz do reino. É isso que você está fazendo aqui nesse lugar. É isso que você é na sua casa. E sabe o que acontece? As pessoas não entendem isso. E quando elas escutam alguém falando sobre o reino, elas acham que a gente está pregando sobre a igreja, pregando contra a igreja. E nós não estamos pregando contra a igreja, porque a igreja é santa, é imaculada, é verdadeira, ela é justa, ela é fiel. A igreja, a noiva de Cristo, é essa que o Senhor olha e fala, essa aí é a minha noiva, a qual eu irei buscar. E você faz parte dela, amém? Glória a Jesus. Então o reino precisa estar dentro de nós, dentro de você. Aleluia. O Senhor falou, Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Você já entendeu quantas vezes eu acho que todo mundo aqui conhece esse versículo de cabeça, mas você entende o que o Senhor está falando? Ele está dizendo, olha, vocês precisam entender. Ele está falando no seu sermão no monte, ele está dizendo para os discípulos e para quem estava lá para ouvi-lo. Ele estava dizendo, vocês precisam entender que primeiro é o reino e a justiça. Quem busca o reino e justiça, as demais coisas são acrescentadas. Ele não precisa pedir mais nada. O Senhor está cansado de pedintes. O Senhor está cansado de pessoas que vêm apenas para pedir, me dá, eu quero minha bênção, eu quero minha vitória, eu quero não sei o quê. Meu irmão, você já é vitorioso. Por quê? Porque o Senhor se entregou naquela cruz, venceu a morte e ressuscitou. Então você não precisa pedir bênção. Você não precisa pedir coisas que não fazem sentido para nós.
O que faz sentido para mim, o Senhor tem me empoderado a falar isso para você nessa noite. Ele está dizendo: busquem o reino, busquem a minha justiça, busquem a minha paz, busquem a minha alegria. É isso que nós precisamos buscar em primeiro lugar. E sabe por que o Senhor diz isso aqui? O que é maior no reino do céu? Sabe por quê? Porque os discípulos estavam como religiosos, discutindo quem era o maior no reino. E é isso que acontece com a gente. Quando a gente, sabe, o Senhor chama a gente para andar com Ele, e a gente começa a caminhar com Ele, e aí conforme a gente vai vendo as coisas acontecer, a religião tenta tomar conta da gente, e aí a gente começa a discutir quem é que prega melhor, quem é que louva melhor, quem é que toca melhor, quem é o maior, quem é que fala melhor. Não, querido, não é isso. O Senhor, Ele nos mostrou aqui, e Ele está dizendo: vocês precisam se tornar como essa criança. Sabe por quê? Porque criança não tem pecado, criança não tem maldade, criança não tem ambição. A criança é o exemplo daquele que precisa aceitar o reino dos céus do seu coração. Talvez você possa estar dentro da igreja e o reino dos céus não esteja em você. Talvez você possa ter levantado a tua mão aqui nesse lugar. Você que está em casa pode estar olhando para a minha cara e falando: esse Manuel está ficando doido. Não, querido. Talvez você ainda não recebeu o reino no seu coração. Você não entendeu o que é o reino. O Senhor Jesus, Ele é o Rei dos Reis. E Ele quer reinar aonde Ele colocou e estabeleceu o seu reino. Então, se Ele estabeleceu o seu reino dentro de nós, Ele quer reinar em nós. Entenda isso, pelo amor de Deus. Entenda isso nessa noite, em nome de Jesus. Os discípulos estavam aqui discutindo, querido. Aqui em Mateus não está dizendo específico. Não está sendo específico nem claro, né, no texto. Mas se você for para Marcos capítulo 9, Lucas capítulo 9, está falando que os discípulos estavam discutindo quem era o maior no reino. Dá para imaginar Pedro, esses caras tudinho lá. Eu que sou o maior. O cara mandou eu andar por sobre as águas. Eu que sou o maior, rapaz. Eu andei por sobre as águas. Nenhum de vocês aí andou por sobre as águas. Eu andei. Não, Pedro, mas aí o vento bateu e tu se afundou, né? Não, mas eu andei. Eu posso imaginar os discípulos, eu que deito no coração, lá no peito do Senhor, eu tenho mais intimidade, João falando. Eu posso imaginar, isso sou eu imaginando, tá? Minha cabeça de doido, imaginando os caras discutindo. Aí você pode falar: não, mas isso aí é mais à frente. Mas é minha cabeça de doido, irmão. Fica tranquilo, sou eu que estou falando. Você está entendendo isso? Às vezes a gente perde muito tempo discutindo para quem é o melhor, para quem saber quem é o melhor, quem é o maior, quem está mais perto de Jesus, quem está mais longe de Jesus. Não, querido. Aí sabe o que o Senhor fez para poder acabar com a discussão? Ele pegou uma criança, e botou no meio daqueles discípulos. Todo mundo olhando: vamos ver o que esse cara vai falar. Senhor, quem é o maior do reino? Quem é o maior no seu reino? Quem é o maior? Quem é o melhor? Quem faz mais? Quem faz além? O Senhor olha para aqueles homens, chama uma criança e coloca no meio. Olha só o que o Senhor fala aqui. Ele está dizendo: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem crianças. Você está entendendo o que o Senhor está falando? O Senhor virou para aqueles que andavam com Ele. O Senhor virou para os seus discípulos, pessoas próximas a Ele, e falou assim: vocês precisam se converter. E vocês precisam se tornar crianças. Como é que pode uma pessoa que anda com Jesus precisar se converter? Aí o Espírito Santo falou com o meu coração. Ele falou assim: filho, tem muita gente que fala que anda comigo, mas ainda não se converteu de verdade. Sabe qual é a prova disso? Muitas pessoas foram embora. E tem gente que está assistindo essa live, tem gente que está aqui dentro da igreja, que no seu coração já está longe de Jesus. E sabe o que o Senhor está falando para você e para mim? Ele falou muito forte isso comigo. Ele falou assim: filho, quantas vezes eu pedi para você me adorar como uma criança pura? Lute contra o pecado. Por quê? Porque o pecado, ele traz um sangue muito ruim para você. O pecado, ele faz com que você esqueça quem você é nele. Agora a criança não. A criança, ela só quer estar próxima do seu pai. Eu olho para o João, filho do nosso pastor. Ele está sempre próximo do pai, perto do pai, copia o pai.
E aí o Senhor falou no meu coração: você é filho, você é meu filho, então eu desejo que você esteja próximo de mim. E quem está próximo, para você entender isso, querido, é por isso que Jesus pegou essa criança de exemplo, porque um adulto nunca vai entender isso. Aquele que se diz fortão na fé, não porque eu sou forte na fé, não porque eu já estou maduro o suficiente para entender, é porque no seu coração ele ainda não conheceu Jesus de verdade. Eu quero que você entenda isso, querido. Nessa noite eu quero que o Espírito Santo ele queime o teu coração com o fogo dele, para que você anseie estar próximo do Pai. Você é filho de Deus, você é filha dele, você é filho dele, escolhido dele. E nós precisamos de verdade nos tornar criança. Uma coisa que o Senhor falou: conversão é a mudança de vida, a mudança de caráter. Você entende o que é conversão, e aí você sai daquela rota de pecado, daquela rota de coisas que te jogavam para fora da presença do Senhor, e você começa a caminhar em direção àquilo que o Senhor está te chamando para fazer. Só que além de você caminhar na direção daquilo que o Senhor está te chamando para você fazer, você precisa caminhar em direção à intimidade com Ele. Porque a gente vive querendo trabalhar para o Senhor. Eu escutei um pastor, não lembro agora qual foi, um pregador falando. Ele estava falando justamente isso, que a gente vive querendo trabalhar para Jesus, trabalhar para Jesus, trabalhar para Jesus. Vamos trabalhar para Jesus. Mas o teu trabalho, justamente o teu trabalho, tanto trabalho que você está tendo para Jesus, está te roubando da obra dele. Você não tem mais contato com ele, porque você não tem tempo, não, porque tem que trabalhar para Jesus. Nós precisamos saber discernir cada tempo. Nós precisamos saber separar cada tempo. É tempo de trabalhar? Vamos trabalhar. É tempo de ter intimidade com o Senhor? Vamos ter intimidade com o Senhor. É tempo de oração? Vamos orar. É tempo de ler a palavra? Vamos ler. É tempo de intimidade? É tempo de reconhecer quem Ele é? Vamos reconhecer. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E isso não é apenas uma figura, não é apenas uma ilustração. Isso é uma verdade para nós. Existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E nós precisamos entender e discernir esse tempo. O Senhor está te chamando, Ele está falando para você: é tempo de se tornar como criança, ter um coração puro. Quanta maldade há no nosso coração, querido. Quanta mentira, quanto engano, quanta inveja, quanta calúnia, quanta vontade de jogar tudo para o alto, quanta soberba está em nós. E nós precisamos entender que nós precisamos estar de joelhos diante do Mestre e falar: Senhor, eu quero ser como essa criança. Oh, Espírito Santo. Oh, Jesus. Sim, Senhor, que essas pessoas que estão em casa, que aqueles que estão aqui nesse lugar, comece a desejar isso. Comece a desejar se tornar uma criança. Eu não estou falando para você se tornar um menino, fazer um monte de bobeira por aí. Não, querido. Quem entende o que eu estou falando está sabendo o que eu estou querendo dizer. O Espírito está começando a falar no teu coração coisas que você fazia e hoje não faz mais. É porque você está maduro demais. Você cresceu demais, filho. Sabe o que acontece? Quando eu penso que eu estou crescendo demais, o Espírito Santo vai lá e dá uma banda. Quem manda aqui sou eu. Quando eu penso que eu já estou o cara, o Espírito Santo puxa meu tapete e fala assim: olha só, enquanto você não entender o que eu estou falando aqui nesse lugar, você não vai avançar para onde eu quero que você avance. Eu estava conversando com o Maurinho lá na barbearia, de como que o Senhor ele agiu na minha vida. Eu vou te contar aqui rapidinho, 10 minutinhos, tá? Não, 10 não, 3, mais rápido. Já está acabando ali, eu falo muito. Tem que terminar esse negócio que minha esposa fica me controlando. Ela é meu relógio, tá? Te amo. Vamos lá, para não perder o foco. Estava conversando com ele. Eu fiquei desempregado desde março. Por quê? Porque eu entrei pelo INSS, o INSS deu uma parada, eu não consegui dar entrada no INSS. Depois de 2 meses eu dei entrada no INSS e o meu benefício foi cortado. Não foi aprovado e o meu documento não chegou para eu retornar para o meu trabalho. Ou seja, o INSS já me liberou, só que o meu documento que eu preciso apresentar no meu trabalho, ele não chegou. Por conta dessa pandemia que está acontecendo aí.
E eu fiquei agoniado, 2, 3, 4 meses. Eu fiquei mais ou menos uns 5 meses, não. Uns 5 meses dentro de casa. E eu falei, teve um dia que eu cheguei e falei assim, Senhor, eu não estou aguentando mais. Só minha esposa está trabalhando, a gente está com outros projetos, outros planos para fazer. E eu falei, Senhor, minha vida precisa andar, eu estou dentro de casa, eu não sei o que eu faço. Já pedi emprego, tudo quanto é gente imaginar aqui nessa comunidade aí. Para não poder trabalhar como carteira assinada, mas sim sem carteira assinada. E eu não achei ninguém. Achei até uma pessoa, mas não foi tão bom assim e não rolou. Passou um tempo, eu orei ao Senhor e falei com o Senhor, e o Senhor me deu justamente esse texto aqui. O Senhor falou ao meu coração, enquanto você não entender que sou eu que faço, sou eu que dou, sou eu que abro, sou eu que faço acontecer, as coisas não vão andar na sua vida. Eu estava querendo dar o meu jeito. O problema nosso é que quando a gente quer dar o nosso jeito, as coisas não andam do jeito que a gente quer. Já reparou isso? Eu não sei se é a tua vida, depois que você conhece Jesus, meu irmão, você tenta desviar um pouquinho, o Senhor fala, tu vai para lá, tu vai quebrar a cara, meu. Sabe o que é isso? Cresceu demais. Existe uma maturidade espiritual sim que a gente tem. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que você cresceu demais. A tua cabeça, a tua mente acha que já pode andar sozinho por aí. Não, Jesus não falou, mas eu vou assim mesmo. Não, o Espírito Santo não falou, mas eu meto a mão assim mesmo. Eu compro mesmo, eu faço mesmo, eu pego mesmo. Não tem esse negócio. E aí o Espírito Santo está falando, ei. Tu quer me apagar como o Rodolfo mesmo pregou? Tu quer apagar o Espírito Santo? Tu quer apagar o Espírito Santo, querido? Não tem como. Sem o Espírito Santo você vai morrer. Você vai morrer sem a direção do Espírito. Você não vai saber para onde ir. Você não vai conseguir conquistar nada. Porque quem dá é o Senhor Jesus. Ele é quem conduz a tua vida. E só alguém que se torna uma criança pode entender o que é estar submisso a Ele. Você está entendendo isso? Porque eu estou entendendo. Eu falei, Senhor, eu quero me tornar uma criança. Eu quero voltar ao tempo lá da minha conversão. Quando eu me converti de verdade, eu falei, eu te aceito e nunca mais vou largar. Porque eu te amo, Senhor. Eu declarei o meu amor para o Senhor. Depois de anos na igreja, eu me entreguei de verdade e comecei a conhecê-lo. E nunca mais vou parar. E eu quero te incentivar a conhecer Jesus, a se tornar criança e a adorar a Ele em espírito e em verdade. Vamos seguir. Uma criança, alguém que se torna como criança, querido, ela não tem interesse, ela não tem ambição, e ela não pensa em si mesma. Alguém que se torna como uma criança, ela não tem interesse, ela não tem ambição, e ela não pensa em si mesma. A minha pergunta é, sabe, o Senhor falou, olha, eu deixo para vocês um mandamento: ama o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Mas às vezes a gente tem amado mais a nós mesmos do que o próximo, e estamos invertendo os valores. O Senhor falou, você, meu irmão, tu tem que amar o próximo como a você mesmo. Então se você ama a si mesmo, se você ama muito a sua vida, você precisa desejar amar ao próximo muito mais. Esse é o mandamento que o Senhor Jesus deixou para nós. E aí eu te pergunto, uma criança, quando ela se encontra com outra criança, não existe maldade. Eles brincam, eles riem, eles se alegram, eles correm. Parece que não tem mais ninguém, só tem as crianças. Esquecem até dos adultos. Agora, a gente quando está adulto demais, quando a gente está entendendo demais, a gente se acha já estamos caminhando, já estou caminhando com as minhas próprias pernas. Eu acho que é por isso que muita gente acaba se perdendo. Começa a caminhar com as próprias pernas. Porque já entendeu, eu já entendi. E aí sabe o que acontece? Você perde uma palavra chamada submissão. Você não está debaixo de autoridade nenhuma, nem de Deus, nem do homem. Que negócio é esse? Hoje eu conversava com um colega meu lá no meu trabalho. E aí foi aonde eu arrumei um trabalho, tá, gente? Agora que eu concluí, nem concluí aquela vez, né? Arrumei um trabalho lá em cima, lá no mercadinho que tem lá em cima, sem carteira assinada, mas vai dar para nos ajudar até o documento sair. E eu glorifico muito o nome do Senhor por isso. E um rapaz me abordou. Eu não chego me apresentando, parte do Senhor, varão, carteirinha de membro lá da Metodista, toma aqui.
Eu não chego fazendo um negócio desse. Eu fico quieto na minha. Eles falam, e não sei o que. Teve um rapaz que até, depois que eu falei com um outro rapaz, ele ouviu que eu era daqui, ele falou, pô, tem como eu vir pro culto? Eu falei, pô, vou tentar te inscrever lá. Te inscrever. Falei até com a Lília, mas o rapaz, felizmente, não sei o que houve. Não veio. Mas amanhã eu vou dar uma bronca nele, que ele falou que ia vir, o negócio é esse. Você que é da minha célula, eu já falei com vocês, não tem esse negócio não, mesmo. Tem que avisar para vir e botou o nome, velho. Tá ouvindo aí, irmão? Botou o nome, vem para esse negócio, que aqui já tá muito bom isso aqui. Mas deixa eu concluir para a gente seguir. Então, eu conversava com esse rapaz, e esse rapaz ele chegou para mim e falou assim, eu não acredito na palavra. Aí o rapaz que já me conhece do caixa, ele falou assim, Itz, vai mexer com esse cara aí, cara? Melhor tu não entrar com esse cara aí, não. Falando de mim, mas eu não sabia que ele estava falando de mim. Aí o cara virou para mim e falou, eu acredito em Deus, irmão, mas não acredito na palavra. Falei, Senhor, o que eu vou falar para esse cara? Sabe o que eu fiz? Fiquei quieto. E ele falou que a palavra não tem fundamento não sei aonde, que a palavra é isso, que a palavra é aquilo, que não sei o quê. Aí ele virou para mim e falou assim, depois que ele falou tudo, eu falei assim, Senhor, o que eu vou falar para ele? E aí eu perguntei a ele, eu falei assim, cara, o que aconteceu com você? E aí ele começou a declarar o que realmente me incomodava. Ele teve uma decepção. A mãe dele era cristã, ele também ia para a igreja, mas ele teve uma decepção muito grande dentro da igreja, onde houve um estupro lá e pessoas... virou um escândalo, para resumir, tá? Não vou expor ninguém. Virou um escândalo para o lugar onde ele ia. E ele, a partir daquele momento ele começou a negar acreditar na Bíblia. Ele se negava, ele se nega até hoje, desde os 12 anos de idade, ele falou para mim. Eu falei, Manuel, eu não acredito mais na palavra. Eu virei para ele e falei assim, irmão, nós sabemos que as escrituras, elas são inspiradas por Deus. Toda ela é inspirada pelo Senhor. Eu falei para ele assim, como que você sabe que Deus existe se você não entende aquilo que ele está falando? Como que você sabe que Deus existe? Ele, não, mas porque eu olho a criação dele, eu sei, mas como é que você sabe que a criação existe se você não lê na palavra? Nós sabemos que a criação existe, ou que algo existe no mundo através da palavra. Eu falei para ele. E ele virou para mim e falou assim, cara, foi a primeira vez que eu escutei isso de uma pessoa cristã, porque a maioria das pessoas já vem me julgando, me dando patada, falando um monte de coisa, falando que eu não presto, que eu não acredito em Deus, que eu era isso, que eu era ateu, que eu era não sei o quê, e não acredito na palavra, enfim. Eu falei, cara, a gente precisa se tornar uma criança para entender isso aqui. Nosso coração precisa ser um coração de uma criança. Isso me deixa muito triste, sabe? Eu não vou me alongar mais. O Espírito Santo falava no meu coração, quantas pessoas estão como esse menino, como esse jovem? Estão desacreditadas da palavra. Sabe por quê, irmão? Porque quem tem acesso a ela não faz nem esforço para poder ler. Quem tem acesso à palavra todos os dias, quem tem o Espírito Santo para poder mostrar para ele qual é o caminho a seguir, nem se interessa em abrir. O Espírito Santo falava no meu coração, quantas pessoas estão dentro da igreja e não estão nem dispostos a pesquisar ou a saber aquilo que eu estou falando. A minha voz está aqui. Você quer ouvir o Senhor? A voz dele está aqui. Você quer entender o que é ser uma criança? Está aqui. Eu achei em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18 me mostrou o segredo para poder entender isso aqui. Tornar o meu coração puro, limpo, de acordo com a justiça de Deus. A palavra dele é isso, querido. A palavra dele é justiça. A palavra dele dá direção. A palavra dele, ela enche o meu espírito, ela alimenta o meu espírito. E ela vai fazer isso em você também. Aleluia. Vamos lá. Versículo 5, e eu vou encerrar. O Senhor pegou uma criança, colocou ali naquele lugar e falou para eles o seguinte, olha, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus, no reino dos céus. Aquele que se humilhar como esta criança. Eu não estou falando de você sofrer uma humilhação, querido. Eu estou falando de você se prostrar ao Senhor. Aquela criança só queria estar próximo de Jesus.
E sabe o que aconteceu? No meio da roda, o Senhor pegou aquela criança e colocou a criança no meio, para que todos vissem o exemplo que Jesus estava dando através daquela criança. E o Senhor falou para eles: olha, quem recebe uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? O que o Senhor quer dizer com isso? Todos aqueles que têm um coração ensinável como o dessa criança, todos aqueles que têm um sentimento como o dessa criança, está me recebendo. E aí sabe o que eu entendo? Eu entendo que a gente precisa voltar a ser criança, no espírito. Eu entendo que a chama que está em você precisa estar acesa novamente. Os primeiros contatos que você teve com o Senhor, o primeiro impacto, a primeira palavra que entrou no seu coração um dia aqui nessa igreja ou em outra igreja, e a chama que está no teu coração se apagou. Eu não sei o que aconteceu contigo. Eu não sei de verdade. Eu não sei aonde você se perdeu. Eu não sei nem se você já se perguntou aonde foi que eu me perdi. Eu quero te dar um tempo agora para você pensar nisso. Pensa aí, aonde foi que você caiu? Qual foi o vacilo que você deu? Qual foi o mole que você deu, que você caiu e você não consegue se levantar mais? Mas você precisa ser homem, você precisa ser mulher, para entender isso e declarar: Senhor, eu preciso me tornar uma criança novamente. Eu preciso voltar às primeiras práticas. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso ter um coração ensinável. Eu preciso ser como essa criança. Por quê? Porque o reino dos céus está aqui. Ele já chegou para você. Agora minha pergunta é: você quer receber o reino ou não? Você quer fazer parte do reino ou não? Você está entendendo isso, querido? Glória a Deus. Vocês estão muito calados. Eu quero convidar você, querido, você. Eu não estou aqui, entenda bem, eu não estou aqui para expor ninguém. Eu não estou aqui para falar quem é o melhor. Até porque a palavra já me bateu, já me mostrou quem é o melhor, o maior. Você quer ser o maior, você precisa ser o menor. Se você quer ser o maior, você precisa ser o menor. Tem pessoas que estão aqui nesse lugar que precisam voltar às primeiras práticas. Tem pessoas que estão aqui nesse lugar, tem pessoas que estão assistindo essa live que precisam voltar ao primeiro amor. Tem pessoas que estão aqui que precisam se tornar criança, ter um sentimento puro, ter um sentimento sem pecado, ter um sentimento que vai tocar o coração de Deus. Eu quero convidar você para vir aqui na frente, querido. Eu quero convidar você para vir aqui à frente. Se você entende isso, se você falou: cara, realmente, Manuel, eu preciso me humilhar novamente para o Senhor, eu preciso me prostrar, eu quero acesso a Ele, eu quero acessar o reino dos céus. Você precisa vir aqui, você precisa voltar ao primeiro amor, querido. Sim, o Espírito Santo fala no meu coração. Pessoas que estão aqui abandonaram o primeiro amor. Seu coração já cresceu demais, o seu coração já acumulou coisas demais, que você se esqueceu das primeiras obras, das primeiras práticas. Você esqueceu do primeiro toque. Você esqueceu que o Senhor te pegava no colo e que Ele te levava para onde Ele quisesse. Não eram suas pernas que andavam, mas era Ele que te carregava. E agora você andou sozinho, você está caminhando sozinho e não sabe nem para onde está indo mais. Pelo amor de Deus, querido, abre o teu coração aí onde você está. Tem muita gente que está aqui, Espírito Santo, e eu sei, está com o coração fechado para essa palavra. Por quê? Porque você ainda não entendeu. Você só entende aquilo que você desfruta. Então desfrute, deguste a palavra do Senhor. Provai e veja que o Senhor é bom. Ele é bom. Tem duas pessoas aqui nesse lugar. O Espírito Santo me revela que ainda tem mais pessoas aqui nesse lugar. Eu não estou jogando palavras ao vento. Eu sei, eu estou olhando para cada pessoa aqui que o Espírito Santo já me revelou. Você precisa vir aqui na frente, querido. Isso aqui não é apelo de quem bota mais pessoas na frente.
Isso aqui é uma coisa que vai mudar a tua vida. Isso aqui é direção. Você precisa se tornar criança. A inocência precisa voltar para o teu coração. Não importa quem está do teu lado, não importa quem está assistindo essa live. Não importa. Eu desejo o Senhor, eu quero estar diante dEle todos os dias. Oh, Espírito Santo, faça essas pessoas que estão aqui, que o Senhor já me revelou. Sim, eu sei quem está aqui. Ainda tem mais. Tem 2 pessoas aqui nesse lugar que precisam dessa mudança, dessa transformação. Oh, Senhor. Uma pessoa já está aqui nesse lugar. Você está aqui, você vem aqui direto. Você bota o teu nome aqui. Você vai lá com o teu coração aberto. Eu sei que você está com o coração aberto. Eu sei. Oh, Espírito Santo. Sim. As 2 pessoas já estão aqui nesse lugar. Essas 3 pessoas que vieram primeiro, elas entenderam a mensagem. As últimas 2 pessoas também entenderam a mensagem, mas era para elas que o Senhor queria falar. Agora o restante, que quiser vir, meu irmão, se joga. Quem quiser vir, quem quiser voltar a se tornar criança, vem para cá. Vem aqui, você está em casa, meu irmão. Se ajoelha onde tu está, não sei, escreve na live, eu quero aceitar esse Jesus. Eu quero me tornar criança, porque um dia eu pensei que eu já estava crescido demais. O Senhor falou, volta a ser criança. Coloca pureza no teu coração. O Senhor está derramando um tempo de amor. O Senhor está derramando um tempo de paz. O Senhor está derramando um tempo de justiça sobre essas pessoas. Sim, Jesus, o Senhor falou. Eu vou pedir para o nosso pastor estar fazendo essa oração. Você, crente velho. Ô, crente velho, olha. Você está me ouvindo? Crente antigo de igreja. Eu tenho acho que 12, 13 anos de igreja, você pode ter 30. A palavra sempre vai se renovar e a palavra sempre vai permanecer. Ela sempre vai prevalecer. Você pode ter 40 anos de igreja. Eu falo com autoridade. Você deixou o primeiro amor. Você não é mais criança. Você cresceu demais. Você precisa vir aqui na frente e receber do Senhor o reino dos céus. Chega de religiosidade. Oh, palavra difícil. É tão ruim que é até palavra difícil vira. A religião está te roubando daquilo que o Senhor te chamou. Ele te chamou para você estar com Ele. E cadê você? Estou fazendo a obra. Estou trabalhando para Jesus. Isso aqui não é pretexto para você não fazer aquilo que o Senhor mandou você fazer, não, tá? Não, porque Manuel pregou lá que Deus o Senhor está me roubando da obra. Eu estou trabalhando demais, não. Não. Eu garanto a você que quando você trabalha com Ele, você não se cansa. Eu não me canso, querido. Eu fico em pé aqui o dia inteiro se me deixar. No meu trabalho eu não sento. E no outro que eu estava eu também não sentava. Eu vinha para cá e eu ficava aqui em pé direto. Sabe por quê? Porque eu amo aquilo que o Senhor me deu para fazer. Mas eu amo Ele primeiro. E se eu amo Ele primeiro, é por isso que eu faço. Eu não faço para depois o amar depois. Não, eu amo Ele primeiro, depois eu faço. Então entenda isso no seu coração. Tem mais gente sentada nesse banco, já não ora há muito tempo. Não tem força para ler a Bíblia, não tem força para caminhar, tem força para sentar nesse banco e ficar sentado, mas não tem força para vir aqui nesse lugar. Você é crente há muito tempo, querido, eu sei, ninguém está te julgando, mas o Senhor, Ele requer que você esteja mais perto dEle. Coisas que você não tem feito em casa, faça aqui nesse lugar, receba e volte para reproduzir lá fora. Tem mais gente, eu vou orar para essas pessoas.
Eu vou olhar para essas pessoas. Se você entendeu essa palavra, mas não tem coragem, o Senhor vai te dar coragem agora. Senhor, toca nas pernas dessa pessoa. Tira essa cola do banco aí, Senhor. Eu tenho 12 anos de igreja, querido. 12 anos, é pouquinho, né? 12 anos. E quando o Senhor falou comigo lá no meu quarto, eu bati com a minha cara no chão e falei: Senhor, eu quero. Não me importo com quem vai olhar para mim, não me importo com quem vai falar de mim. Eu quero ser como essa criança. O meu coração é ensinável. O meu coração te adora. O meu coração anseia por justiça. O meu coração quer viver o reino dos céus. Se você não entendeu, então, por favor, estenda suas mãos para cá. Estenda suas mãos para cá, por favor. Você quer ficar no banco? Pode ficar. Espero que o Espírito Santo te dê uma outra oportunidade. Até para crente, Deus também dá oportunidade. Você sabia disso? E Ele está dando também para você. Pai, no nome de Jesus, eu entrego essas pessoas corajosas que estão aqui nesse lugar. Pessoas que têm um valor muito grande para o Senhor. E eu te peço, Pai, que nós, todos nós que estamos aqui nesse lugar, as pessoas que estão assistindo essa live, que possam entender o que é o reino dos céus. Mas para que essas pessoas entendam o que é o reino dos céus, elas precisam se tornar como crianças. O nosso coração é ensinável para Ti, Senhor. O nosso coração anseia Te adorar. O nosso coração anseia ser como criança. Para quê? Para que o Senhor nos abrace, para que o Senhor nos carregue, para que o Senhor nos conduza, nos traga de volta, Senhor, aquele amor que tínhamos. Oh, quantas vezes o Senhor nos chama na madrugada para orar e a gente não está nem aí. Quantas vezes o Senhor nos chama para poder ler a Tua palavra e a gente não está nem aí. Quantas vezes o Senhor nos chama para poder adorar sozinhos, sem ninguém vendo, sem ninguém olhando, sem o irmão do lado sabendo o que estamos fazendo. Mas a gente vai lá e fala: Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu não tenho tempo para isso. Mas eu declaro agora, em nome de Jesus, toda barreira de religiosidade está sendo jogada por terra, em nome de Jesus. Aquele que quer ser o maior precisa ser o menor. Aquele que quer ser o maior precisa ser servo de todos. Sirva, você é servo do reino. Receba essa palavra, servo do reino. Você é servo, embaixador, embaixatriz do Senhor. Receba em nome de Jesus. Aleluia.